Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel e faço parte da EMA Software. Nesta videoaula nós vamos apresentar no software Emadocs Studio o treinamento de gerador de relatórios, conhecendo a ferramenta. Vamos lá então? Para acessar a tela desse treinamento, clique em Processos de Inteligência e na Guia de Operações, clique em Gerador de Relatórios. Esse treinamento tem como principal objetivo familiarizar você com a nossa ferramenta geradora de relatórios. O gerador de relatórios do Emadocs Studio é uma ferramenta avançada para a geração de novos relatórios, dos mais diversos tipos, desde uma simples listagem até os mais complexos que podem incluir gráficos, matrizes, tabelas, código de barras e muito mais. Vamos conhecer as principais e mais utilizadas funções do gerador de relatórios. Vamos mostrar também como você faz para salvar, para configurar páginas, incluir imagens, figuras. Vamos conhecer a nossa barra de ferramentas e seus recursos assistentes. Vamos realizar a operação então? Como nesta videoaula o objetivo não é criar um novo relatório, e sim mostrar para você os recursos, vamos clicar em Criar para ter acesso a elas. Vamos começar pelo menu Arquivo. Aqui você pode criar um novo modelo, um novo relatório. Aqui você pode abrir um relatório existente. Você pode fechar o relatório, salvar com outro nome. Pode carregar a partir de um modelo já salvo, ou pode salvar para um arquivo, funciona como uma exportação. Você pode fazer a configuração da página. Aqui você tem a aba impressora. Eu vou passar pelos principais campos. Aqui você pode configurar o número de cópias. Aqui você pode marcar, se você quiser agrupar a impressão das folhas. Temos a aba tamanho do papel, onde você pode definir o tamanho do papel. A largura e a altura você também pode modificar, assim como a orientação. Temos também a origem do papel, o layout, que é aqui no layout que você pode configurar a impressão em colunas, por exemplo, para etiquetas. E temos a aba margens, que você pode configurar o tamanho das margens, topo, base, esquerda e direita. Ok? Agora temos o menu editar. Aqui nós temos algumas opções como desfazer, recortar, copiar, colar, trazer o componente para frente ou enviar para trás. Temos aqui ao lado o menu visualizar, com a opção barra de ferramentas. Aqui você pode marcar ou desmarcar a opção que você quer que apareça ou não no seu relatório. Então, por exemplo, vamos marcar alinhamento e espaçamento. Ele já apareceu aqui. Vamos clicar novamente em visualizar e vamos agora habilitar a opção tamanho. Já apareceu ao lado da anterior. Ainda na opção visualizar, você tem como mostrar a régua, que é essa que aparece aqui em cima. Tem as guias de design, opções da grade. Tem como marcar essa opção para mostrar os dados. Ou seja, você está montando um relatório e os campos que você incluiu aqui no corpo do relatório, ao invés de mostrar o nome do campo, vai mostrar o dado que é resultado daquele comando que você programou. Ou seja, o primeiro registro. E temas. Aqui você pode escolher um outro tema. É apenas para ajuste visual aqui. Opção relatório. Vamos para a opção relatório agora. Aqui você tem dados. Você pode consultar aqui todos os condutores de dados. Você pode incluir um título, que vai aparecer aqui. E para removê-lo, basta desmarcar. Assim como você pode fazer um resumo, incluindo um resumo no seu relatório. Você tem a opção cabeçalho e rodapé para mostrar no seu relatório. Aqui você tem a opção grupos, onde você pode definir os agrupadores do seu relatório, definições de croquis, configurações de busca de texto, o modelo se é retrato ou paisagem do seu relatório. Então basicamente essa foi a navegação pelos menus. Agora a gente vai interagir um pouco mais. Vamos inserir novos campos. Aqui, o primeiro campo é o campo texto. Então vamos clicar nele e vamos incluir aqui. Só vou aumentar um pouquinho aqui para melhorar nossa visualização. Então, inserido o campo texto,
Aqui em cima você pode colocar um rótulo para ele. Campo texto. Clicando com o botão direito sobre o campo, você tem acesso a algumas opções, como por exemplo, a definição do tamanho automático de acordo com o conteúdo preenchido dentro do campo. Tem como programar uma mudança automática de linha, tem como marcar ele como visível e dizer se ele é transparente. Assim como tem como trabalhar o componente colocando ele para frente ou enviando ele para trás. Próximo campo, memorando. Para manipular os campos, basta que você clique e arraste eles. No campo memorando, você pode clicar aqui e incluir um outro rótulo para ele. Campo memorando. Clicando com o botão direito sobre o campo, você pode configurar para mudança automática da linha, forçar justificação, pode manter junto, configurar as linhas e aqui dentro você pode colocar outras informações. Próximo, texto formatado. Clicando com o botão direito, você pode clicar na opção editar. Aqui você vai ter acesso ao editor de texto formatado. Então tudo que você digitar aqui dentro vai para aquele campo ali. Eu vou copiar esse texto com Ctrl C e vou pressionar Ctrl V para mostrar para você. Basta fechar aqui em cima, salvando as alterações, e aqui aparece o nosso texto. Próximo, variável de sistema. Então vamos incluir ela aqui. Clicando com o botão direito, você pode configurar para que ela seja visível ou não. Pode configurar um formato de apresentação, ou seja, colocar uma máscara. E aqui em cima você pode escolher o tipo de dado que você quer que apareça nessa variável. Então você pode abrir aqui as opções. E aqui você tem várias. Então vamos começar. Você pode ter o campo data simples, pode ter o campo data hora. Perceba que na medida que você seleciona aqui em cima, ele já vai atualizando aqui embaixo. Então você pode ter total de páginas, você pode ter a página no conjunto, pode ter a página no conjunto descritiva, pode ter apenas o número da página descritivo, a hora. Então tem todas essas variações para você utilizar nessa variável, ok? Próximo, um campo variável. Aqui em cima você define o tipo desse campo, é uma variável. Então é uma variável do tipo data, do tipo hora, do tipo data hora, inteiro, duplo, texto. Então essa será do tipo texto. Clicando com o botão direito sobre a variável, você tem como clicar na opção cálculos. Aqui você vai ter acesso a uma tela onde você vai poder fazer a programação dentro da variável. Aqui ao lado nós temos a opção imagem. Clicando com o botão direito sobre esse campo, você pode clicar na opção figura e aqui você vai localizar uma imagem que pode ser, por exemplo, um logotipo para você personalizar o relatório. Clicando com o botão direito, você tem a opção de configurar o tamanho automático, que a imagem vai se redefinir para o tamanho original da figura. Clicando com o botão direito, você tem a opção ajustar, em que, na medida que você reduz ou aumenta o tamanho da figura, ela se autoajusta dentro do tamanho que você configurar. Ok? Próxima opção é polígono. Você pode clicar aqui e aqui você pode colocar de acordo com o que você quiser. Você pode manipular o tamanho dela também. E aqui em cima você define se é um retângulo, se é um quadrado, se é um elipse, se é um círculo. Simples, né? Próxima opção, linha. Aqui você pode clicar e colocar uma linha. Especificar onde você quer que ela apareça, no topo, na base. E aqui você tem a opção Style, onde você pode definir se você quer que ela seja linha simples ou linha dupla. Próxima opção aqui em cima é a opção gráfico. Aqui você pode incluir um gráfico. Dentro dele, clicando com o botão direito, você tem como fazer a edição dele, para fazer a configuração das séries, que são as origens dos dados, ok? Vou diminuir aqui. Próximo é o código de barras. Então no relatório você pode colocar um campo código de barras também. Clicando com o botão direito, você pode configurar as informações referentes ao código de barra. E aqui você tem a opção checkbox. Aqui você pode selecionar o tipo.
se é um checkmark e box, um X e box, se é apenas um checkmark ou se é apenas um X. Bom, aqui no cabeçalho então a gente colocou as principais opções que você tem para uso de campos fixos. Agora a gente vai trabalhar essa outra parte aqui, que são os campos que vão ter ligação às tabelas do banco de dados. Então a gente pode inserir clicando, por exemplo, no campo texto. Aqui você vai ter então acesso a qual tabela, e aqui ao lado você vai ter acesso a todos os campos que estão programados nessa tabela. Certo? Próximo campo, campo memorando. A lógica é a mesma da inserção dos outros campos. O diferencial é que aqui nós estamos trabalhando com campos que vão ter valor fixo, onde você vai digitar o conteúdo dos campos, e os campos desse lado aqui são campos que vão ter o valor vinculado à tabela de dados. Então você escolhe a tabela de dados e escolhe qual é o campo que você quer que apareça aqui dentro. E como eu comentei, a lógica é a mesma. Um campo texto formatado, você pode clicar e arrastar para manipular ele, assim como um campo calculado. No campo calculado tem uma informaçãozinha importante. Ele tem algumas funções. Então você pode contar o número de registros, você pode somá-los, você pode ter acesso ao mínimo, ao máximo ou ainda à média no campo que é calculado. Aqui em cima desse lado tem outras opções. Você pode, por exemplo, incluir uma quebra de página no seu relatório. Você pode posicionar ela em qualquer lugar, ok? Agora a gente pode conhecer os assistentes de tamanho e assistentes de alinhamento. Então nós já inserimos eles aqui, o assistente de tamanho e o assistente de alinhamento. E vamos manipular alguns campos. Então como é que funciona? Você pode selecionar vários de uma única vez e utilizar, por exemplo, o alinhamento à esquerda. Ou você pode manter a mesma seleção e fazer um alinhamento à direita. Assim como você também pode alinhar os centros horizontais. Você pode selecionar tanto na vertical quanto na horizontal, que é o que nós vamos fazer agora. Vamos selecionar os campos e vamos nivelar pelo topo. Aí a gente mantém todos eles juntos. Assim como na parte de baixo, você tem como selecionar os campos e alinhar pela base. Com relação ao tamanho, você pode ter criado vários campos, como nós criamos aqui. Mas para você não ter que ficar definindo o tamanho deles um por um, você pode selecionar os campos que você quer trabalhar, alinhar eles e utilizar um assistente de tamanho. Por exemplo, esse aqui aumenta todos os campos selecionados para a maior largura, ok? E esse aqui faz o inverso, para a menor largura. Assim como a gente tem como trabalhar a largura, temos como trabalhar também a altura, ok? Assim como você também tem como fazer a alteração da fonte, você também tem como fazer alteração do tamanho do texto, colocar ele como negrito, itálico, tem como trabalhar o alinhamento do texto dentro do componente. Viu como é simples trabalhar com a nossa ferramenta de gerador de relatórios? Sugiro que vocês assistam uma outra videoaula que nós temos aqui no nosso ambiente virtual, que é gerador de relatórios utilizando o assistente para criar um novo relatório. É isso aí então, pessoal. Esse foi mais um treinamento da Uniema. Valeu, até a próxima!